Atenção, nação rubro-negra! Você não pode, em hipótese alguma, sair desse vídeo. Uma bomba envolvendo o Flamengo acaba de ser revelada, e isso pode mudar completamente o futuro do nosso clube. Se você ama o Mengão, já se inscreve agora no canal Flamengo News, ativa o sininho das notificações, porque hoje o que eu vou te contar é simplesmente uma das maiores notícias da história do clube. O que está prestes a ser revelado pode mudar completamente o patamar do Flamengo. Sim, meus amigos, você não ouviu errado. O que surgiu nas últimas horas nos bastidores do futebol mundial pegou todo mundo de surpresa. E não é qualquer coisa. É, simplesmente, uma movimentação de mercado que pode fazer o Flamengo atingir um nível jamais imaginado na história do futebol sul-americano. Prepare-se. Sente-se bem. Segure essa ansiedade, porque o que eu vou te contar agora não é brincadeira. A diretoria do Flamengo, que já mostrou inúmeras vezes que não brinca em serviço, está arquitetando nos bastidores um plano simplesmente audacioso, ousado, e que, se der certo, colocará o Mengão em um patamar nunca antes visto na América do Sul. É algo tão grande, tão inacreditável, que até os torcedores mais otimistas estão em choque. E, claro, os rivais. Esses estão simplesmente em desespero. Tudo começou de forma silenciosa. Uma ligação aqui, uma sondagem ali, uma conversa discreta acolá, até que a informação vazou. E, quando vazou, meus amigos, não teve jeito. O mundo do futebol parou para ouvir. A notícia correu como pólvora e deixou não só os torcedores do Flamengo, mas também a imprensa esportiva do Brasil, de Portugal, da Inglaterra, da Itália, da Espanha e de praticamente toda a Europa em absoluto estado de alerta. E se eu te disser que o Flamengo está simplesmente disposto a fazer a maior contratação da sua história? Você acha que é exagero? Pois então, prepare-se, porque o que está acontecendo é real. O Flamengo está oficialmente na briga, e não é uma briga qualquer, pela contratação de João Félix. Sim, você ouviu corretamente. João Félix. O craque português, jogador que foi contratado por mais de 120 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, que passou recentemente pelo Chelsea, que está emprestado ao Milan, e que é uma das maiores promessas do futebol europeu. Isso não é uma brincadeira, não é boato barato de rede social, e muito menos fake news de portal sensacionalista. A informação veio diretamente dos bastidores do futebol europeu e já está sendo repercutida nos principais jornais do mundo. O próprio diretor de futebol do Flamengo, José Botto, confirmou: o Mengão tem sim interesse em trazer João Félix para jogar no Maracanã, vestir o manto sagrado e incendiar ainda mais a nossa apaixonada nação rubro-negra. Mas calma, segura essa ansiedade, porque tem mais. Muito mais. O que poucos sabem, e que você, inscrito aqui no Flamengo News, vai saber em primeira mão, é que as conversas, que inicialmente pareciam apenas uma sondagem tímida, evoluíram de forma surpreendente. Isso mesmo. O Flamengo não está apenas curioso, não está apenas perguntando. O Flamengo foi para cima. Foi com tudo. Mostrou ao staff do jogador, mostrou ao próprio João Félix, e principalmente aos dirigentes europeus, que está disposto a fazer história. E por que isso? Simples. O Flamengo enxerga em João Félix não apenas um reforço. Não é apenas mais um jogador para compor elenco. Não. É uma peça que pode transformar o time, elevar o patamar do elenco a um nível que sequer os nossos maiores rivais poderiam imaginar. E sabe o que é mais maluco? João Félix, pasmem, já revelou no passado que sempre teve uma enorme curiosidade de jogar no Brasil. Em uma entrevista que viralizou nas redes, ele deixou escapar uma declaração que, naquele momento, parecia apenas uma brincadeira, mas que agora ganha contornos de profecia. Na ocasião, ele disse, abertamente: gostaria muito de ver um jogo no Maracanã cheio. Sempre gostei de jogar de vermelho. Quem sabe? Pois é, meus amigos. Quem sabe, não. Quem quer é o Flamengo. E quem está, sim, considerando essa possibilidade agora é o próprio João Félix. Porque, acreditem, os bastidores estão fervendo. E mais, o próprio staff do jogador se mostrou extremamente interessado no projeto que o Flamengo está oferecendo. A proposta do Flamengo é clara: um contrato robusto, com possibilidade real de João Félix se tornar não só o jogador mais bem pago da história do clube, como também o nome mais midiático que já pisou em território sul-americano. O que o Flamengo está oferecendo, meus amigos, não é só dinheiro. É projeto. É história. É camisa. É Maracanã lotado. É nação rubro-negra fazendo aquele espetáculo que nenhum estádio da Europa é capaz de reproduzir. E tem mais. Sabe quem entrou na jogada e pode ser um trunfo nessa negociação? Já teria feito contato direto com João Félix,
mostrando a ele como é viver no Flamengo. Vídeos dos treinos, bastidores do Ninho do Urubu, festas da torcida, jogos no Maracanã com 60, 70 mil vozes empurrando o time. E, como se não bastasse, há ainda uma pressão extra acontecendo nos bastidores. O próprio empresário de João Félix, que vê a carreira do jogador patinar nos últimos anos na Europa, estaria bastante receptivo à ideia de uma mudança radical. Afinal, uma temporada brilhando no Flamengo poderia recolocar o português no radar dos gigantes europeus, ou quem sabe, fazer ele simplesmente se apaixonar pelo Brasil e decidir fincar raízes no clube mais querido do continente. Agora, você deve estar se perguntando, e o que falta para isso acontecer? Pois eu te digo, muito pouco. A questão financeira, claro, é um desafio. Mas o Flamengo, que já não é mais aquele clube endividado de anos atrás, tem bala na agulha. E mais, tem patrocinadores de olho, dispostos a ajudar a viabilizar essa operação. A Adidas, por exemplo, que já tem contrato com o clube, vê na chegada de João Félix uma oportunidade gigantesca de alavancar vendas, marketing e visibilidade mundial. Inclusive, fontes internas revelaram que uma reunião secreta aconteceu na última semana, onde os números foram colocados na mesa. E sabe o que é mais chocante? A proposta do Flamengo já foi formalizada. Isso mesmo. O documento foi enviado, os termos estão sendo discutidos, e segundo quem acompanha de perto, as coisas podem evoluir muito mais rápido do que qualquer um imagina. O que antes parecia um sonho distante, hoje é, sim, uma possibilidade real. O próprio diretor José Botto afirmou, em entrevista à imprensa europeia, que João Félix é um nome que encanta, seduz e que, se depender do Flamengo, vestirá, sim, o manto sagrado. Mas, atenção! Antes que você pense que tudo são flores, é bom lembrar, o futebol é dinâmico. Existe concorrência. O Benfica, clube que revelou João Félix, também demonstrou interesse. Mas, segundo informações apuradas pelo nosso canal, quem hoje tem a proposta mais concreta e atrativa é, sim, o Flamengo. Agora, eu te pergunto, você imagina João Félix desfilando no gramado do Maracanã? Recebendo o lançamento de Arrascaeta? Tabelando com Bruno Henrique? Acha isso impossível? Pois então, meu amigo, minha amiga, prepare-se. Porque o impossível, no Flamengo, é só questão de tempo. E olha, isso pode ser anunciado a qualquer momento. As próximas horas, os próximos dias, podem ser simplesmente históricos para o nosso clube. Então, se eu fosse você, não desgrudava desse canal. Porque, a qualquer momento, pode pintar a maior notícia da história do Mengão. Se você ama o Flamengo, não perde tempo. Se inscreve agora no canal Flamengo News, ativa o sininho das notificações, porque aqui você fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Mengão. E claro, comenta aqui embaixo, você acha que João Félix deve aceitar esse desafio e vestir o manto sagrado? Quer ele no Mengão? Solta tua opinião aí nos comentários. Bora debater! Até o próximo vídeo.